Olá pessoas, tudo bom com vocês? E bem galera, continuando aqui a tradição que eu comecei na semana passada, vamos aqui à análise do episódio 2 de Game of Thrones. Tenha cuidado com isso. Não vá cair e quebrar alguma coisa. Ah, muito engraçado. Muito engraçado. Quer um pouquinho de aplauso? Pessoas, esse episódio teve esse tom um pouco assim de despedida, esse tom assim pra a gente poder se reconectar com esses personagens, a gente vê esse lado um pouco mais vulnerável deles, porque justamente foi um episódio de preparação para uma batalha iminente. E diante dessa situação, acho que foi uma escolha bem acertada você ter um episódio, você conduzir um episódio para justamente ter muitos diálogos, para você colocar alguns pingos nos is ali, você ter várias interações, porque enfim, os personagens vão estar mais vulneráveis, e quando esses personagens estão mais vulneráveis, você vê um pouco assim da verdadeira essência deles. Então você vê essa interação de cada um, você vê ali várias interações que teve nesse episódio, faz você ficar até um pouco nostálgico, como eu já tinha dito, comentado na minha análise do primeiro episódio. Eu comentei que o primeiro episódio também teve esse tom um pouco mais nostálgico, e pelo menos eu acho que esses dois primeiros episódios vão ser justamente para isso. Agora, a partir do terceiro, a carruagem vai andar de fato. Então, se você acha que o episódio foi meio chato, então tentem levar em conta isso, que esses personagens precisam, sei lá, desse tempo, desse respiro para justamente ter esse momento de vulnerabilidade, esses momentos verdadeiros aí com os outros. E também eu acho que um dos grandes trunfos de Game of Thrones, né, além das subversões dos tropes conhecidos, né, dos tropes de fantasia, a série fez uma também justamente pelos seus diálogos, pela sua trama, assim, às vezes também pé no chão, com muita conversa, muito diálogo. E eu gostei porque esse episódio me fez lembrar justamente essa característica que a série tinha antes de toda a confusão começar. Quanto às amarrações de ponta, a gente teve já, o episódio já começou lá resolvendo a parada do Jaime com a Daenerys, né, dele se resolver lá, foi o cara que matou o pai dela, será que o Bran ia contar pra todo mundo que foi ele que empurrou ele? E também a gente teve um fechamento entre ele e o Bran. Talvez eu esperasse um pouco mais, mas do jeito que se resolveu, eu acho que faz bem mais sentido no contexto ali da série. E foi até interessante porque eles meio que serviu assim para essa reflexão, né? Se nada daquilo tivesse acontecido, o Jaime provavelmente ainda continuaria sendo aquele cara arrogante, chato, petulante, e o Bran não seria o corvo de três olhos. Para se ocorrer mudanças, então, é necessário que ocorra algumas perdas, infelizmente. E voltando aqui pro tópico lá em relação ao tom desse episódio, né? Pra quem gosta de fantasia, como eu, que joga RPG, fã de Seus Anéis, esse episódio teve um pouco daquele clima da batalha do Helm's Deep que aconteceu no Senhor dos Anéis, as Duas Torres, quando todo mundo tava lá na fortaleza, meio desesperançoso. Então eu gostei assim um pouco, não sei se foi uma referência intencional, enfim, mas gostei disso. E olhando esse episódio com minha visão de um bom admirador de RPG, eu vi que esse episódio foi meio que aquele negócio, a preparação para a última aventura daqueles personagens. Então, gostei bastante. E como eu estava ressaltando para vocês, eu disse que esse episódio teve várias interações de vários núcleos diferentes, de personagens que nunca tinham se cruzado. E essas diferentes interações, esses reencontros, me fizeram destacar uma coisa assim que ficou bem, sabe, bem distante, que foi justamente em relação a Daenerys. Porque das poucas vezes que ela apareceu nesse episódio, ela aparecia de uma forma que sempre tá lembrando um rei qualquer, um rei tirano qualquer. E o que tá salvando ela é justamente as pessoas ao redor dela. E é até interessante porque o Jaime perguntou pro Tyrion, mas ela, e aí, ela é diferente mesmo? E ela pode até, antes de ir para Westeros, ter essa intenção de ser diferente. Ela podia até estar sendo diferente, mas no decorrer dessa sétima temporada e dessa última temporada, a oitava, ela meio que, enfim, é essa coisa que diferenciava dela, né? A libertadora de correntes, aquela vontade dela de destruir a roda. Enfim, eu acho que tá se apagando aos poucos. E o que tá salvando ela é justamente as pessoas ao redor dela. O Jon
e o Ser Jorah, por exemplo. Tanto que personagens que nunca tinham se falado antes tiveram momentos de interação, e a Daenerys, ela, enfim, você vê que ela tá totalmente alheia ali àquele momento, ela tá totalmente alheia da situação e de tudo que ocorreu antes, né, da chegada dela lá em Westeros. E até interessante levantar esse ponto, porque foi bem massa o diálogo dela com a Sansa, e mais uma vez a Sansa sendo uma personagem muito foda. Mas e aí, beleza, a gente tá se entendendo aqui, mas e o Norte, como é que vai ser? Como é que vai ser esse negócio? Porque o Norte foi tomado da gente e a gente pegou ele sozinho. E isso me faz me lembrar justamente aquele ponto, né, dela, da vontade da Daenerys de querer quebrar essa roda, de querer quebrar esse ciclo de poder, de querer ser uma pessoa diferente. Mas, sei lá, depois dessa resposta da Sansa, eu acho que essa roda já foi quebrada. Eu acho que ali os reinos ali de Westeros já mudaram totalmente. Eu acho muito difícil voltar a ser aquela coisa de antes, né? Um monarca para reinar aqueles 7 reinos. E ao meu ver, lembrando que isso é a minha opinião, tá começando a se sobressair mais um pouco esse lado vaidoso, esse lado não humilde que a Daenerys tem. E não sei quanto a vocês, mas aquele momento que o Tyrion chegou lá em Winterfell, né, e disse que queria lutar pelos Starks e tal, e a Sansa abraçou ele, eu acho que rolou um pouco ali de invejinha da Daenerys em relação à Sansa, ou até mesmo outros personagens, porque esses personagens, né, eles estão inspirando a admiração dos outros, coisa que a Daenerys ainda não conseguiu fazer ao chegar em Westeros. Enfim, pode ser impressão minha, não sei, comentem o que vocês acharam. E na minha primeira review também comentei que tava rolando ali uma certa tensão sexual entre o bastardo lá do Robert e a Arya, me esqueci o nome dele, e nesse episódio, enfim, né, eles se juntaram ali, confirmaram minha impressão, e a única coisa que eu consegui me lembrar, assim, quando eu vi a cena desses dois foi aquela parte lá do Batman da Feira da Fruta. Você é um menino ainda, Rob, eu te criei. Tá bom, é verdade, sim. Agora, de momentos tops desse episódio, eu guardei aqui 2, eu anotei 2, que foi o da Arya, né, que eu acabei de comentar, que além de se resolver essa tensão sexual, ela mostrou que é uma mulher de atitude e que sabe o que quer. E o segundo momento, que foi o melhor pra mim, é o da nomeação da Brienne de Cavaleiro. Tanto que esse momento ditou o nome do episódio, Knight of the Seven Kingdoms, né? O Cavaleiro dos 7 Reinos. Todo esse momento que precedeu a nomeação da Brienne, né, da galera conversando ali na lareira, eu acho que foi uma das melhores cenas de GOT. E de curiosidade, tem um livro, né, chamado Cavaleiro dos 7 Reinos, para quem tiver curiosidade, para quem gostar de ler os livros do George Martin. E esse livro fala do conto, né, da lenda desse cavaleiro, e que, pelo que eu vi aí, esse cavaleiro, a Brienne descende dele. Então tem um pouco aí de referências e conexões aí para quem mais aprofundado aí na lore de Game of Thrones. Mas é isso aí, pessoas. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa minha review do episódio 2 de Game of Thrones. Toda segunda-feira é para sair uma review nova. Se inscreve aqui no canal se você quiser continuar acompanhando o meu conteúdo. Dá um joinha também para dizer que você gostou do meu trabalho. Também me ajuda a continuar fazendo mais vídeos. E até a próxima.